Olá, amigos. Então, retornando aqui, eu que estava fazendo ali estava fazendo um resumo da vida da árvore genealógica, da minha árvore genealógica, né, dos nossos ancestrais, o começo no ponto marco zero, partindo do meu bisavô para cá, chamado Antônio Feliciano Buzinário, e a minha tataravó Giuseppe Gil com U S-E Giuseppe com 2P Giuseppe Geoconda com G Geoconda Chieperini. Esse é o marco zero, os meus bisavó, tá certo? Eu comecei lá, né? É um cumprimento aqui, então eu só vou enviar isso aqui pra minha sobrinha, pra minha irmã, que pediu pra mim que ela... A professora dela pediu para ela fazer um pequeno trabalho, pegando resumo sobre a árvore genealógica, sobre os ancestrais, sobre os avós, bisavó. E eu acabei fazendo um vídeo relativamente grande hoje, mas esqueci. Eu achei que estava muito grande o vídeo e acabei parando exatamente no ponto que mais interessava para ela. Quando eu começou a saber da vida do quinto galho da primeira árvore, a primeira árvore central é o bisavô, Antônio Feliciano Buzinário e Giuseppe Gioconda Chieperina, certo? Aí eles tiveram 5 filhos, que foi os 5 galhos central dessa árvore. 5 galhos mais grossos depois do tronco. Tá certo? A árvore mãe e os 5 galhos. E o que interessa agora daqui para frente é o quarto galho, numa ordem do mais velho para o mais novo. Então, tenho 3 mais velhos do que dos 5 galhos, 5 irmãos. O quarto galho foi o nosso avô, Emílio Buzinário. Tá certo? Eu trouxe essa história até por volta de 1903. Agora eu dou um pulo na história porque teve uma lacuna aí no meio que a gente não teve informação nenhuma. Eu pulo para o ano 1924. Foi quando meu avô, com 25 anos, que ele nasceu em 1898, 99, consta ali no registro, né? Fala ali que o casamento foi em 1924 e que ele conheceu a minha avó, Olívia Maria de Jesus, que no final, não sei se acabou adotando o sobrenome do meu avô, que era Buzinário, ou se ficou Olívia Maria de Jesus Buzinário, ladrona de cavalo, né, um nome comprido, ou foi resumido, isso não interessa muito, não vem o caso. Então, em 1924, ele fez uma espécie de uma habilitação para casamento. Quando eu fui em Espírito Santo do Pinhal, eu fui até a Igreja Católica e acabei adquirindo esse documento lá, que chamava habilitação de casamento. Ali é um resumo, um livro encadernado, encapado, eu tenho ele aqui. Depois eu vou fazer uma foto, eu vou levar pessoalmente para minha sobrinha, para ver se ela deseja fazer algumas fotos dele. Fala ali a história fala a história da minha avó, quem é a mãe dela, quem é o pai, de bisavô e avô, e bisavô não fala, dela no caso, né? Do meu avô a mesma coisa, fala o nome do pai, da mãe, data que nasceu, profissão, origem, enfim, um resumo rápido. Então, em 1924, tive acesso a esse livro chamado Habilitação para Casamento. O que eles faziam? Um levantamento para ver se as pessoas já foi casado, já tinha alguma coisa que impediu o casamento, né? E marcava a data para algum tempo depois. Aí nesse período era o período que os cartórios faziam lá, né? Com certeza, um rastreamento. Naquele tempo não tinha muita informação, não tinha muita tecnologia, nem computador, nada, né? Mas enfim, então é o que tem. Em 1924, o meu avô acabou casando, que é o pai do meu pai e a mãe do meu pai e de todos os meus irmãos, que vai cair na Sirlene Buzinário também, que é a mãe dessa menina, que agora até me falhei, não pediu, eu esqueço o nome dela lá, né? E para ela fazer o trabalho.
Então, em 1924, casou meu avô, ainda em Espírito Santo do Pinhal, gente. A partir daí, a família acabou se desintegrando um pouco, no sentido de eles começaram mudar de um canto para o outro dentro do Brasil, né? Se mover dentro do Brasil. Então, os mais velhos, os dois mais velhos, que é a mulher, nós não temos muita informação, né? Já falei lá atrás. Mas o Carlos Buzinário, que é um pouco mais velho que o meu irmão, que o meu avô, ficou ali mesmo, na região ali de Vinhedo, Campinas, Espírito Santo de Pinhal. E o meu avô, quando conheceu a minha avó, que casou, o meu avô era uma pessoa mais pacata, mais tranquila. Ele não tinha o mesmo espírito do pai dele, que só a história que conta dele não precisa mais nada, né? Uma pessoa que saiu da Itália com 2 filhos em 1893, trafegou, não fala trafegar, não é estrada, né? Passou por 2 mares, o Oceano Atlântico e o Mediterrâneo, enfim, uma história fantástica, maravilhosa, de muita coragem, né? Vindo pro Brasil com a esposa e 2 filhos, e 10 anos depois teve a coragem, né? A petulância, assim, no bom sentido, vamos dizer, né? Deu saudade, né? 1903 da família, acabou retornando, daí já tinha mais 2 filhos, com 4 filhos, fez a viagem de volta, sabendo de todos os riscos que existia, que ele conhecia mais do que ninguém, né? De pessoas que morreram na viagem, sofreram doença, uma viagem muito pesada, muito difícil, né? Pessoas no porão de um navio a vapor, por entre 20 e 40 dias demandava para fazer essa viagem, local sem higiene, pouca alimentação, no porão, doença correndo solto, gente morrendo e sendo atirado ao mar. Era uma coisa para pessoas, mesmo esse verdadeiro herói, né? Então, o Emílio parece que não tinha esse espírito, porque ele era meio, assim, pacífico. Pacífico é bom, né? Mas meio sem ação, vamos dizer assim. E tanto é verdade que os irmãos da minha avó, que são os meus tios, pessoas maravilhosas que eu conheci, Leopoldo, Honório Correia, Virgílio Honório Correia, José Honório Correia, esse aí com mais ação desses 3, e a minha avó, e a irmã da minha avó, Ana Rosa de Jesus, né? Então eu acho que por causa do meu avô ser uma pessoa trabalhadeira, honesta, que é muito bom, que é maravilhoso, mas porém, uma pessoa sem muita ação, os irmãos da minha avó acabou arrastando ele para o lugar que eles iam. Eles ficaram preocupados com a minha avó, né? Vamos levar o Lívia junto, porque o Emílio é trabalhador e tudo, mas ele precisa de alguém para conduzir ele, para arrumar um emprego para ele. Emprego naquele tempo, o que é? Trabalhar nas fazendas de café, arrumar lavoura, empreitada por dia, colônio, seja lá uma série de coisas. E os meus tios, irmão da minha avó, acabou percebendo, eles perceberam isso. Não, a gente vai ter que arrastar ele junto com nós, né? Aí, e com isso, então, os 2 mais velhos lá permaneceram lá, a Elisabetta e a Lídia, que nós não temos informação, não sabemos onde está. O Carlos ficou por ali mesmo, e o Giuseppe, que é o Beppe, permaneceu em São Paulo mesmo, mas bem pertinho aqui do Paraná, em outra região aqui, em Presidente Prudente, que perto de Londrina. E o meu avô acabou acompanhando, por causa dos irmãos da minha avó, que eram pessoas que gostavam de se locomover, né? Não era nômades, né? Era pessoas que andavam, entendeu? Não era nômades, né? Não era pessoa que ficava parada num lugar só. E gostava de aventura. Aí eu dou um pulo na história para 1952. Então, desse galho dessa árvore, esse galho chamado Emílio Buzinário, casado com a Olívia
Maria de Jesus. Deve ter pegado o sobrenome de Buzinário assim que casou, certo? Antes de casamento, esse era o nome dela, Maria Olívia Maria de Jesus. Veio o meu avô com a minha avó, que acabou gerando o meu pai, um outro galho daí tinha 5 galhos, aí um dos 5 galhos que foi a minha avó e meu avô, gerou o Benedito Buzinari, né? Gerou outros filhos, mas por enquanto vamos seguir aqui, né? Ele gerou, quantos filhos ele gerou? Vamos ver aqui. A mais velha, Teresa Buzinari, Catarina Buzinário, Benedito Buzinário, que é o meu pai, que é onde nós vamos seguir com ele, vamos abandonar os outros galhos por enquanto. E gerou o galho Antônio Buzinário, Vicente Buzinário, José Buzinário e João Buzinário. 7 galhos menores, né? Então já os 5 galhos principal, o quarto, estamos seguindo o quarto galho aqui já. E esse quarto galho gerou mais 7 galhos nele. Os galhos vão afinando, ficando menor, né, gente? Vão produzindo em mais quantidade, só que divide, né? Divide a resistência, né? Se você pegar um todo e dividir em 5, esses 5 vão se ficando mais fino. Então ele produziu esses 7 galhos. E o terceiro galho desses 7 galhos era o meu pai, Benedito Buzinari. No caso, o avô da filha da Sirlene, né? Sirlene Buzinari, minha irmã. Então eu estou na história agora, estou saindo de Espírito Santo do Pinhal, porque o meu pai nasceu lá ainda, gente. Tá? Meu pai nasceu em São João do Boa Vista, conta a história, ele falava para nós que é de São João de Boa Vista. Por que eu falo? Porque Espírito Santo do Pinhal, São João do Boa Vista, Mandaguaçu, as cidades tudo pertinho uma da outra, né? Não sei porque ele falou que é de São João do Boa Vista, sendo que o pai dele, eu acho que permaneceu todo o tempo no Espírito Santo do Pinhal. Inclusive eu tenho um atestado de óbito dele que fala que ele faleceu na Fazenda da Serra e foi sepultado ali mesmo, em Espírito Santo do Pinhal, tá? Fazenda da Serra, o nome já fala, é uma fazenda que tem ali, né? Próximo ao Espírito Santo do Pinhal. E São João de Boa Vista também é perto. Então, ali em 1924, o meu pai nasceu em 1933, já é o terceiro filho. Ou seja, com 9 anos ele teve 3 filhos, né? O meu pai é o terceiro mais velho. E dali para frente, eles vieram para o Paraná. Vieram ali para Congonhinha, que o meu pai falava muito em Nova Fátima. O meu pai, o avô, no caso aí da filha da minha irmã, né? Filha avô dos meus filhos, fala muito de Nova Fátima. Ele tinha uma saudade incrível. O que ele falava de Nova Fátima, ali ele serviu o exército. Inclusive, eu tenho uma história, não é bonita, não é feia, mas é uma coisa que era muito do pessoal antigo, né? Pelo que o meu irmão começou a correr atrás de documento, ele achou o certidão de nascimento do meu pai em Congonhinha. Congonhinha é uma cidade que na época, Nova Fátima, não tinha cartório. Por isso, ele foi registrado em Congonhinha. E o fato curioso é que eu, animal, desconfio que o meu pai só tirou o certidão de nascimento com aproximadamente 20 anos de idade. Por que eu chego a essa conclusão? Porque o meu irmão vasculhou ali São João do Boa Vista, próximo aquela cidade próxima ali de Espírito Santo do Pinhal, onde o meu pai nasceu, e não achou o certidão de nascimento do meu pai ali. E ele foi encontrado justamente em Congonhinha, em 1953. Fala que foi o ano que ele fez o certidão de nascimento dele. Então ele estava com entre 18, por aí, 19, 20 anos. A conclusão que nós chegamos é que ele foi se alistar para servir o exército. Quando chegou lá, o pessoal lá da junta militar pediu o certidão de nascimento e meu pai não tinha. É a interpretação que nós fazemos pela data, né? Por que ele só se alistou em 1952?
Então ele não foi do nada. Fala ali que ele levou a testemunha de pessoas que conhecia, de quem que era filho. Tem tudo relato ali, tem um documento contando o nome da pessoa que era testemunha. Entendeu? Daí dá essa data de nascimento para ele, que pode ter sido um chute, um mero chute. 18 de 12 de 1933. Então ninguém sabe se essa data é verídica. Mas, para todos os efeitos de documento oficial, é isso. 18 de 12 de 1963. 33. Para 52 dá 19 anos. E eu lembro que o meu pai falava para nós que ele serviu o exército no Rio de Janeiro com mais um irmão dele. E não era gêmeo. Benedito Buzinário e Antônio Buzinário, o popular Toninho, serviram no mesmo ano. O meu pai fala que ele foi 1 ano de atraso. Ele chamava de submisso. O pai serviu como submisso, com 1 ano de atraso, 1 ano mais velho do que deveria. Deveria ser com 18, foi com 19. E com isso o irmão mais novo dele foi junto. Eles serviram, estavam servindo em Ponta Grossa, os dois juntos. Aí houve uma necessidade de falta de pessoa no Rio de Janeiro. Os comandantes do exército de Ponta Grossa gritou lá, anunciou, estamos precisando de gente para ir para o Rio de Janeiro, quem que se habilita? Eles não chegaram em Ponta Grossa na época, e não começava já a servir assim, tinha que fazer a integração, mesma coisa de uma pessoa que vai trabalhar numa empresa grande, quando chega lá, eles começam a dar curso para aquela pessoa, levar ela para pegar o uniforme. E no caso do exército era uma coisa muito rigorosa, tinha que cortar cabelo, o pessoal usava o cabelão grande. Uma das coisas que meu pai falava, nossa, eu amava o meu cabelo grande. Quando chegava no quartel, aqueles cabeludos que os caras iam cortar tirando sarro, dando risada. Ah, esse sim, vou derrubar tudo no chão. O meu pai contava isso, entendeu? Porque ele tinha um cabelão grande, gostava de chamar de cabelo cheio, né? Penteado para trás. E eles passavam brilhantina. Naquele tempo, quem passava brilhantina era os cuidadosos mesmo, que cuidavam nos trinques, era brilhantina. E os caras do exército que cortavam o cabelo dos milicos, quando viam um cabeludo que gostava, aí eles falavam que eles foram entrando aqui com a maquininha assim, por trás assim, era só tocha de cabelo caído no chão, em 1952, né? Eu tinha mais um fato curioso para falar, não é que nem hoje não, pessoal, vocês que servem exército. Naquela época chegou um caminhão em Nova Fátima para pegar, não era de ônibus não, pegar, juntar o pessoal na fazenda, que muita gente não era que nem hoje, que é um gato pingado que serve o exército. Ia muita gente servir o exército, porque a população do Brasil era pequena, entendeu? Tanto é verdade que na mesma casa foi 2 irmãos, né? Foi 2 irmãos, no mesmo ano. Aí, o que eu quero contar outro caso também, então os caminhões passava nas fazendas, juntando para levar as pessoas até a próxima cidade. Para daí sim pegar um ônibus ali para levar especial para levar os milicos, os futuros milicos, para Ponta Grossa. E o meu pai conta que era um dia de chuva, gente. O caminhão ia passando assim, era um barral, aquele caminhão patinando tudo. E tava cheio de milico já em cima do caminhão. E veio um milico, já quando o caminhão já tinha percorrido por várias cidades pequenas, já estava quase cheio o caminhão. Veio um milico na traseira do caminhão e tentou colocar a mão assim, na grade por trás do caminhão, para subir, né? É aquele tempo, gente, as pessoas são uma pessoa rude, era pessoa violenta. O caminhão andando devagarinho e não esperava o caminhão parar para subir em cima não. Só que eles iam para a parte de trás do caminhão, porque se chegasse a cair, não caía debaixo do caminhão. O cara não ia pegar na lateral, na frente do pneu, aquele pneu do meio. Você poderia cair ali e o caminhão passar em cima. As pessoas iam na traseira do caminhão. Se acontecesse um acidente de cair, o caminhão não passava em cima. Qual que é o fato curioso? Quando esse milico segurou assim, as pessoas eram muito malvadas. Eles foram lá e soltaram a mão dele. Ele caiu de costas no meio de um barro, gente. Ficou tudo embarreado.
Você vê, as pessoas às vezes dele se posar de vítima e fazer um brigueiro, o que ele fez? Ele subiu no caminhão e saiu esfregando naquelas pessoas, se limpando. Fala, bom, vocês jogaram eu no barro? Saiu de costas assim, se esfregando em todo mundo. Ele deixou todo mundo sujo de barro. É o feitiço contra o feiticeiro, né? Esse fato que o meu pai, eu lembro muito bem, ele contou essa história várias vezes. O pai, eu acho que foi muito feliz quando serviu o exército, que ele contava muita história para nós. O pessoal de antigamente conversava muito, gente, que não tinha televisão, não tinha internet, não tinha celular. Era só contando história. Sentava num lugar, num banco no final de semana, sábado, domingo, de noite, e as pessoas gostavam de vir na minha casa, porque meu pai gostava de conversar. E ele contava essas histórias aí que faz a gente relembrar agora, reviver no tempo, né? Um filme que passa na cabeça da gente, entendeu? Então era muita interação, as pessoas interagiam muito entre si, não era com celular, internet, enfim. Por isso que era um tempo de pessoas, de contador de história, né? Hoje não tem mais porque as pessoas não destinam mais para contar história. É só ali, tem uma roda de 20 pessoas aqui, você tá com o celular aqui falando com alguém que tá lá no Japão, do outro lado do mundo, e não tá falando com quem tá do teu lado. Isso que eu falo para as pessoas, dê prioridade para quem está ali do teu lado. Se você tiver um infarto nesse momento, aquela pessoa que tá lá no Japão vai te socorrer? Não, é quem está do teu lado. Então, não que não tem que dar atenção para as pessoas, ser educado, tem que dar sim, mas na medida do possível, tem que dar prioridade para as pessoas que estão ali reunidas ali ao vivo, olho no olho, né? No momento da internet, como é que fala, virtualmente falando, deixa para um momento que a gente está sozinho, de noite, depois que vai dormir, né? Então, na hora que está interagindo com as pessoas, tem que dar prioridade para quem está por perto. Se a gente tiver um infarto ali, quem vai socorrer a gente é quem está ali. Quem está no celular lá não vai poder socorrer, não. Tá certo? Mas cada um no seu tempo, né? Então, eu tô aí no meu... Agora já cheguei aqui no meu avô, já cheguei no meu pai, que é o avô da filha da minha irmã e dos meus filhos, né? Então, já tô no Benedito Buzinari, quando ele serviu o exército em Congonha. Contei esse caso aqui em 1952. Dali, eles se moveram, mas já tinha separado esse galho, né? Esse quarto galho já estava longe dos outros, produzindo mais galho em outras florestas, em outros endereços, aqui no estado do Paraná. Aí eu não sei que ano, mas de 1952, por aí, no máximo 1960, eles foram para Guaravera, perto de Londrina. Eu nasci lá, eu sou um dos mais velhos. Aí entra a minha história, já estou entrando nessa história aí. Eu que comecei na Itália em 1890, passei por 1993, 1903, 1924, dei mais um pulo na história para 1933, com o nascimento do meu pai, e depois pulei para 1952, quando ele serviu o exército. Agora eu estou pulando para 1960, quando ele foi ali para Guaravera, perto de Londrina, São Luís, Mariluz, Apucarana, Cambira, Londrina. Já em 1964, porque a minha irmã mais velha, a Dalva Buzinari, nasceu ali, na fazenda Guaravera. O Luiz Buzinari nasceu ali e eu também nasci ali. E eu tenho um fato curioso, eu nasci debaixo de um pé de café. Porque o meu pai com a minha mãe tinha que trabalhar os dois, eram uns tempos difíceis para tratar de 3 filhos. Eu nasci em 64, nessa época em 65, 66, 67, 68, não trabalhava, né? Os tempos eram difíceis, meu pai e minha mãe iam para a roça, o pai derriçava café e rastelava, e a minha mãe era bom na peneira, né? E a gente ficava ali, eu lembro que eles ponhavam uma toalha, um lençol, um pano relativamente grande, a gente deitava ali. Eu lembro quando eu comecei a minha primeira lembrança, eu ficava toda hora falando, tá na hora do almoço? A mãe e o pai, de vez em quando, uma varinha de café no lombo, né? Tanto perguntar, né? Tá na hora do café? Do almoço? Por 10 horas vinha o almoço ali, a gente almoçava. Daqui a pouco almoçava, passava uns 20 minutos, tá lá tá na hora da merenda? Tá na hora da merenda? Não, fica calmo aí que falta pouco.
Daí lá pra meio-dia, 1h, 13h e 14, era pão, a cultura naquele tempo era pão caseiro. Pão caseiro, manteiga eu acho que não tinha, não, naquele tempo não passava não. Um achaleirão de café, café com leite, enfim, era isso aí, né? Aí tomava café, passava mais 1h, eu, tá na hora de ir embora. E os três chorando, eu os dois mais velhos, imagina que situação, trabalhando, guardando café, racelando café e 3 filhos. Então, quando a minha mãe tava para dar a luz para eu, Nivaldo Buzinari, o repórter animal, não deu tempo de levar ela. Então, forrou um pano debaixo do pé de café e eu nasci ali. E eu lembro que era cheio de folha de café na minha cabeça, eles falavam depois, né? E piolho de cobra. Quem conhece piolho de cobra aí, gente, que tá vendo esse vídeo? Piolho de cobra é um bichinho desse tamanho assim, que não é de cobra, na verdade, não é cobra, tá? Porque é piolho da gente, não é da gente, né? É piolho que a gente pega. Porque era muito pequenininho. Eles apelidaram de piolho de cobra. Era uma lagartinha pequenininha que tinha um feixe de pezinho embaixo assim, que era um emendado no outro. Você nem conseguia contar quantos pezinhos eles tinham. Então aqueles piolhos de cobra que não fazia mal pra gente, não mordia, não fazia nada, né? Eu com a cabeça cheia de piolho de cobra, assim diziam meus pais. Debaixo de um pé de café nasci ali. E sou saudável até hoje, graças a Deus. É a resistência, né? Então isso em 1964, gente. Nós morávamos ali, o meu pai tinha 3 filhos. Esse galho que veio já do Emílio Buzinari produziu 11 galhos, 12, 13 galhos, né? Um galho foi podado, né? Deus podou um, porque ele achou que, né, que a árvore estava sendo prejudicada, podou aquele galho. Sim, eu tô, infelizmente, com menos de 1 ano, né? Ele teve uma doença chamada de mangulismo, que na cabeça cresce mais do que o corpo. E quando a mãe teve ele, o médico já falou, ó, isso aí, infelizmente, ele não vai aguentar muito tempo, ele vai falecer logo, porque só crescia tudo, mas a cabeça crescia desproporcionalmente em relação ao corpo. Ia chegar um tempo que se ele não morresse, ele não ia aguentar o peso da cabeça, né? Mas, dentro desse contexto aí, né, gente, felizmente Deus recolheu ele para o bem dele próprio, para o bem da família, para o bem de todo mundo. E, então ficou 12 galhos só, resistente, sadio, né? Quando eu falo sadio, porque é honesto, trabalhador, feliz da vida, todo dia levanta cantando, sorrindo, dando risada, enfim, curte a vida na essência da vida, não é reclamar, chorar, se vitimizar, não leva a nada. Então eu sou o 3º galho dos 13, né, gente? Meu pai produziu 13 galhos. Aí veio o galho Nilza Buzinari, logo em seguida de mim. Marcos Buzinari, Esther Buzinari, Isaura Buzinari, Marlene Buzinari, Sirlene Buzinari, Silvano Buzinari, Benedito Buzinari. Tá faltando 2 galhos nessa contagem. Quem que eu esqueci? Vamos reviver então? Começaram do mais velho: Dalva Buzinari, Luiz Buzinari, Nivaldo Buzinari, repórter animal, Nilza Buzinari, Marcos Buzinari. Vamos lá, nas outras meninas: Isaura Buzinari, Esther Buzinari, Sirlene Buzinari, Silvano Buzinari, Benedito Buzinari. Faltam 2. Puxa, eu tô que nem um português lá que contava o português que conduzia uma tropa, e montado no cavalo, ele contava os cavalos e faltava um. Aí ele foi ver, ele não contava justamente o cavalo que ele estava montado. Não é o meu caso aqui, né? Mas enfim, vamos ver se a gente lembra aí, que são 13, né? Tem 11 vivos, 2 falecidos, o primeiro lá que eu falei, que tinha a doença do mangulismo, né? Que foi mais ou menos 1980, ele nasceu. Depois logo dele veio o Benedito, né? Que é o mais novo. Eram os 2 últimos, né? O penúltimo faleceu e ficou o Benedito. Eu falo na história que o meu pai, porque é 6 homens e 6 mulheres, né? Aí morreu um homem, né, que era Edivaldo o nome dele, ficou 5 homens e 6 mulheres. O meu pai pegou e falou, não, tem que ter mais um homem. Aí o meu pai e a minha mãe
trouxeram para o mundo o Benedito para ficar 6 homens e 6 mulheres, bem equilibradinho, tá certo? Eu quero ver quem que eu errei, que eu não contei a Marlene, né? A Marlene 11, e tá faltando mais uma mulher aí pra gente pôr nessa história aí, pra dar certo, né? Porque é 6 homens, vamos contar os homens aqui, Luiz, Nivaldo, Marcos, Silvano e Benedito. De quem que eu esqueci aqui? Que é 6 homens. Eu, Nivaldo, Luiz, Marcos, Silvano, Benedito. Puxa, tô ruim, hein? Pelo amor de Deus. Mulher, Dalva, Nilza, Esther, Marlene, Isaura e Sirlene. Deu as 6 aqui, ó. Só o homem que eu não achei o sexto. Tem que achar ele. Sexto de Valdo, faltando um sexto vivo, né? Então tá aí. Então aí, gente, eu já dei um pulo pra 1960 em Londrina ali, certo? Isso o meu pai que foi pra lá com a minha mãe, que é outro galho de árvore, né? Que iniciou a nova remessa de galho de árvore aí. Então, vamos fazer um estudo aí depois, tá certo? Então o meu pai produziu 11 galhos, 12, 13 galhos, certo? 2 falecidos e 11 vivos. Daí pra frente, a própria Sirlene vai orientar, pode orientar a filha dela, como que ela conhece todo mundo, né? Mais ou menos, se houver necessidade, né? De fazer uma orientação aí. Agora é a história recente. Aí em 1964, 1970 nós fomos para a Fazenda São Francisco, próxima fazenda, tudo perto ali. Fazenda Aliança, Paudaio, Figueira. Por isso que faz a Fazenda Aliança, gente, porque era uma aliança de fazenda, de colônia, chamada de colônia. Paudaio, Figueira, um nome lá, Guaravera, era tudo um complexo de fazenda. A gente viveu, é engraçado que o meu pai morou por 3 vezes nessa fazenda. Ele saía dali e ia pro lugar, daqui a pouco voltava para a Fazenda Guaravera, onde eu nasci. Fazenda Guaravera, encostado na cidadinha de Guaravera. Aí ele mudava de novo, voltava para Guaravera, a Fazenda Aliança. Era muito boa essa fazenda, hein? Aceitava o cara de volta. Por 3 vezes ele retornou para a Fazenda Guaravera, até que ele saiu e não voltou mais, né? Aí, 1970, para a Fazenda São Francisco ali, nós fomos para Ubaúna. 1970, assistimos a Copa do Mundo de 1970 na Fazenda São Francisco, na casa da minha avó. E logo em seguida a gente mudou para Ubaúna, sítio do Barduíno. Aí depois a minha avó acabou mudando também para Ubaúna, certo? Aí 1971, 72, 73, o tio Zé Honório, que já arrastava uma turma de gente nas costas dele, esse tio Zé Honório, tio Porto, tio Virgílio, a avó, que começou arrastando o meu avô, arrastando no bom sentido da palavra, né, pela amizade, um grupo de pessoas. As pessoas precisam de um calor humano, né? As pessoas vão embora e quer levar as pessoas que ele ama junto, as pessoas que eles gostam, que tem intimidade, que tem afinidade, que tem identidade. Ele não quer se mudar sozinho, né? Você vê até o gado ele se reúne no pasto, gente. Fica um tempo de frio ali, bocejando ali, esquentando o ambiente junto, né? Entendeu? E as pessoas também precisam de estar junto com as pessoas que eles gostam, que tem afinidade, que são, entendeu? Então eu acho que é nesse sentido. Então o Honório ia embora e falou: não, vamos dar um jeito de levar o Lívia junto, e levar o Emílio, que era o marido dela, e assim, pra onde um ia, dali o meu tio, que eu conto, o meu tio de Congonhinha ali, eu acho que ele não chegou a mudar ali. De estado de São Paulo, lá de Espírito Santo de Pinhal, ele foi para Jardim Alegre. Ele comprou um sítio lá de 3 alqueires. Tá, isso deve ser ali nos 1950, 1950. Não, o meu avô casou em 1924, né? Se o meu pai nasceu em 33 e eles se separaram,
Então eu creio que ele foi ali, não sei, não lembro direito a história, não conta se ele passou também pro mesmo lugar que o meu pai passou. Passou, né? Porque o meu pai não era casado ainda, morava com a minha avó, com o meu avô. Então provavelmente os irmãos da minha avó estavam por ali também, em 52, né? Daí dali o meu tio Zé Honório acabou, o meu pai casado com 3 filhos, se desvencilhou um pouco e não seguiu a história do tio Zé Honório, com o tio Virgílio e a tia Ana Rosa, entendeu? Que acabou o tio Zé Honório levando esse pessoal para Jardim Alegre, comprou um sítio de 3 alqueiros pertinho de Vaiporã. E com o tempo, também a irmã, a filha da Ana Rosa, que era... Ana Rosa era irmã da minha avó, certo? Eu lembro que ele também andava junto, a tia Ana Rosa e os filhos dela, que casou com a Isartino, Zé Moreira, começou um batalhão de gente a andar junto. Eles foram para Jardim Alegre e o sítio se tornou pequeno para tanta gente. Aí esse tio Zé Honório, que era um cara batalhador, aventureiro, mais inteligente, não fazia coisa errada, começou e eles iam, gente, engraçado esse pessoal, cada vez para um lugar mais difícil. Porque eles, veja bem, buscando lá atrás, ele saiu da Itália, a árvore central, genealógica, procurando melhoria no Brasil, né? Estando no Brasil, os pessoal que a história foi dando para eles de presente junto, que já veio a minha avó e acabou casando com meu avô, e que veio o tio Zé junto, acabaram vindo atrás de terras, porque naquele local eles não estavam conseguindo terras. Veio para o Paraná, aqui em Congonha, depois não, vamos para o Jardim Alegre, porque eles iam para o lugar que a terra era mais barata. Aonde começou a ser colonizado o Brasil, a terra era muito cara, que já estava tudo colonizada, as coisas estavam mais fácil. Então as pessoas sempre tiveram essa mania de falar, não, para a gente comprar um sítio grande, a gente vai ter que comprar num lugar que ainda não está aberto. Então, muita gente usava isso aí pejorativamente, falando mal das pessoas. Mas não é assim, falando mal. As pessoas não viam outra maneira. Não, a gente só pode comprar terra se for para um lugar onde ela é barata. Ou se tem um sítio pequeno. Tanto é verdade que o meu tio vendeu 3 alqueires em Jardim Alegre depois e comprou 9 alqueires no Rosário do Ivaí com o mesmo dinheiro. Ele foi num lugar difícil que só andava por picada, né? Então, são pessoas abençoadas, né? Que a gente tem que falar assim, olha, o cara colonizou, ajudou a colonizar São Paulo, né? Veio para Congonhas e ajudou a colonizar e foi para um lugar que não era colonizado ainda, ajudando ali também, até o fim da história dele, né? Daí as terras não estavam dando em Jardim Alegre, ali estava muito caro, que já estava aberto, eles iam para um lugar mais difícil ainda para morar, para comprar um lote maior de terra, para atender a demanda da família. Essa é a verdade, uma da pouca coisa que a gente sabe. No final a gente conhece bastante, mas começando lá atrás, né? Então, é difícil até de fazer um resumo disso, porque a história é muito longa, a gente tá contando pequenos pontos, meio misturado, meio que jogado tudo no liquidificador e batendo, e agora as pessoas que vão ter que pegar e passar isso numa peneira, e tirar o que der para tirar, né, que for possível, porque afinal é o que temos para hoje, não temos mais nada além disso, né? Eu pretendo aí fazer um trabalho mais a longo prazo, fazer um gráfico assim, mas eu também estudar mais isso, procurar, porque é por escrito, se a gente escrever, a gente vai conseguir contar como aconteceu as coisas, mais ou menos, na linha do tempo, mas atrelado ao mesmo tempo que aconteceu, né? Não contando as coisas fora de época. Vem aconteceu numa época, você conta na outra e começa a misturar tudo, o que acaba virando um balaio, um grande balaio de gato, tá certo? Tá, então, forte abraço do Repórter Animal, cara de pau e ponto final. Que Deus abençoe as nossas árvores genealógicas de todo mundo.